Caros amigos do 1001, eu sou o Manuel, nós estamos aqui para falar sobre o concurso do INSS. Vamos dar algumas dicas, né, o que o pessoal aqui chama de contagem regressiva. Vamos dar uma passada no nosso edital, vamos ver o que é importante para que você consiga se concentrar no que vai cair na prova, ou pelo menos o que a gente espera que caia na prova. Beleza? Então olha só aqui, bonitinho. Deixa eu voltar aqui, né? INSS 2016, técnico do Seguro Social. Veja só, tá aí a nossa contagem regressiva. Nós temos os dois cargos, mas nós vamos falar aqui só para o pessoal do técnico do Seguro Social, que tem 800 vagas. O total tem 950. Bom, olha aqui o programa de analista. Você vê que a informática está ali para analista e a informática também está para o técnico do Seguro Social. Tá certo? Está lá na prova 1 com 50 questões. Bom, o que a gente tem de programa, né? O nosso programa é isso aqui. O que eu marquei de vermelho? Eu marquei de vermelho o que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o item 2, o cara fala ali, né, de conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Isso aí o cara pode perguntar qualquer coisa. É neste tópico, por exemplo, que está a parte de hardware, que você tem que ficar atento. No item 3, você vê que eu coloquei de vermelho ali quem? O LibreOffice. Nessa prova, né, a nossa banca, o nosso INSS, não está pedindo o pacote tradicional, que é o pacote Office. E no item 4, eu coloquei ali de vermelhinho também quem? O Windows 10, que nunca foi cobrado. Se você pegar as provas da CESP, você vai ver que não tem nenhuma questão de Windows 10. Tá certo? Então, o que a gente tem que focar aqui? Olha só, vamos pegar o programa e vamos dar uma analisada rapidamente para a gente sinalizar o que você tem que estudar. Voltando aqui, a estrutura do curso é essa aqui, né? Quando a gente faz um curso de informática para atender a esse concurso, a gente primeiro começa com esses conceitos básicos e modos de utilização em tecnologias, depois a gente fala dos dois Windows, depois a gente fala de quem? Dos modos de utilização dos aplicativos, na verdade isso aí é o LibreOffice. Depois a gente fala, obviamente, de internet, tá certo? Ferramentas de navegação e depois a gente fala de segurança. Agora, por tópico, né, o que você tem que se concentrar? Veja bem, nesse primeiro item eu destaquei alguns itens, ou alguns tópicos, ou alguns conceitos que você não pode deixar de saber. Então vamos lá, vamos anotando aí bonitinho. Olha só, hardware. Nesse primeiro item, um cara pode pedir questões de hardware. Aí, você não pode deixar de saber o conceito de CPU. Quais são os três elementos principais da CPU? A unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e os registradores. Tá certo? Esse é um item que você não pode entrar na prova sem saber. Bom, da mesma forma, você tem que saber o conceito de memória RAM, que é a memória para onde são carregados os dados e os programas que estão em execução. E também não pode deixar de saber que a memória RAM é de dois tipos. A DRAM, que é a dinâmica, e a SRAM, que é a estática. Então, é um tópico que você tem que se concentrar. Além da RAM, a gente tem a ROM, né? A memória que é Read Only Memory. E a ROM tem quatro tipos. Tem a ROM normal, que é essa primeira aqui, né, que é só de leitura, e depois você tem mais 3 tipos de ROM. Todos esses 3 tipos, eles podem ser reprogramáveis. A PROM, por exemplo, é uma memória que você pode programar uma única vez. A EPROM e a EEPROM, ela pode ser apagada seletivamente, ou por raios ultravioletas ou por impulsos elétricos. Então daqui você tem que saber CPU, tem que saber o que é RAM, os 2 tipos de RAM e tem que saber também o que é ROM e os 4 tipos de ROM. Continuando, não pode esquecer do significado de BIOS. BIOS é o quê? Deixa eu voltar aqui para mim. Olha só. BIOS, você não pode deixar de saber o que é BIOS se você vai fazer uma prova de informática. BIOS é um programa, tá? BIOS é um programa. Onde é que ele fica? Ele fica dentro da memória ROM. E qual é a função do BIOS? A função do BIOS é, quando você liga o computador, ajudar na inicialização da máquina. Quem faz isso dentro do BIOS é o POST. E depois o BIOS continua acompanhando o sistema operacional, ajudando o sistema operacional a entender os dispositivos de hardware. Então, BIOS é um assunto que você não pode deixar de saber.
Beleza? Então, BIOS é um software, é um programa. E ele vem gravado dentro da memória ROM. E também ele tem uma característica interessante. Se você desligar a máquina, o BIOS está ali quietinho. Ele não vai ser perdido como são perdidos os programas que são carregados para a memória RAM. Porque a memória RAM é volátil. A memória ROM não é volátil. Aí você diz, puxa, mas a memória RAM é volátil? Quer dizer que quando eu carrego o Windows e desligo o Windows vai para o espaço? Não esquece. O que é carregado para a memória RAM é apenas uma cópia do que está no disco rígido, beleza? Bom, então voltando a falar da ROM, que você não pode deixar de saber, dentro dela tem essa rotina aí, esse programinha que é o BIOS e que ajuda no processo de boot, no processo de inicialização. Você não pode deixar de saber, considerando que nesse tópico aí, a SESC pode cobrar qualquer coisa, inclusive essa parte de hardware que a gente está falando aqui. Beleza? Voltando aqui, olha só, o que mais? Memória CMOS. A memória CMOS é uma memória que fica lá na placa-mãe. Dentro dela tem o quê? Tem as características principais da máquina, tá certo? Quanto a máquina tem de memória, o tipo de porta que ela tem, quantas portas, tá certo? Quantos discos rígidos tem instalados. É um conceito que você também não pode deixar de saber. O que mais de hardware que a gente tem? Bom, de hardware você não pode esquecer o conceito de memória cache e nem pode esquecer o conceito de memória virtual. Memória cache é aquela memória, tá certo? Onde ficam os dados, né? As instruções que são mais solicitadas pelo processador. E a memória virtual é uma extensão da memória principal lá no disco rígido. Só fazendo um refresh aí das coisas mais importantes. Bom, outro assunto que você não pode deixar de saber. A porta USB, onde a gente conecta qualquer coisa hoje em dia. A gente conecta os nossos pendrives, a gente conecta um HD, a gente conecta uma impressora, a gente conecta vários dispositivos. Então o conceito de USB você não pode deixar de saber nem para a CESP e nem para nenhuma outra banca, tá? Não esquece que nos últimos anos a CESP vem se tornando uma banca o quê? Não operacional. Antes ela era uma banca absolutamente operacional. Agora não, ela tem colocado algumas questões mais conceituais. Então saber o conceito de USB é fundamental. Beleza? Em uma portinha USB é possível conectar quantos dispositivos? 127. Essa informação você não pode deixar de saber. Beleza? Voltando aqui, né? Então tá lá a porta USB com 127 dispositivos. O que mais que a gente tem aqui? Ah, eu não podia deixar de falar nesse cara. Tá certo? É o modelo mais moderno de HD, é o SSD. Que HD é esse, hein, gente? Não pode deixar de saber. É um HD que não tem partes móveis, ele não gira, tá? Ele é fixo. É como se fosse um pendrive de grande capacidade. É uma informação que você tem que ter e não é tão difícil, tá certo? De você memorizar. HD SSD é um HD que não tem partes móveis. Ele não gira que nem os outros. E por essa razão, ele é extremamente rápido. Tá certo? Extremamente rápido. Claro que tem a questão do preço. Por ele ser mais rápido, ele não tem uma capacidade tão grande, né, de armazenamento, mas ele é muito rápido e com isso aí compensa você colocar no seu computador um HD SSD. Bom, agora vamos falar de software. Vamos falar de software. O que você não pode deixar de saber de software nessa prova do INSS? Primeiro, você ainda lembra como é que é a divisão do software? Você tem o software básico e o software aplicativo. O que é que são os chamados softwares básicos? São sistemas operacionais. O Windows em todas as suas versões, o Linux em todas as suas versões. Isso é software básico. Além do sistema operacional, você tem como software básico também as linguagens de programação. PHP, Java, HTML, ASP, C#, e por aí vai. Beleza? Então, olha só aqui, ó, o software, ele se divide em
Software básico e software aplicativo. O software básico são sistemas operacionais que a gente utiliza, tá? E as linguagens de programação, como eu tinha falado. Além disso, a outra divisão fala do software aplicativo. Então, software básico e software aplicativo. O que seria o software aplicativo? Deixa eu voltar aqui para mim. Veja bem, tudo que você utiliza, todos os aplicativos que você utiliza, né? Os apps, os pacotes, onde tem processador de texto, tem uma planilha eletrônica, tem um software de apresentação, enfim, tem um navegador, um software de contabilidade, tudo isso são aplicativos. Então, aplicativo é tudo que não é sistema operacional e que não é também o quê? Linguagem de programação. Essa divisão, né, essa classificação, você tem que saber. E é muito simples, porque é conceitual. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Voltando de importante em software, olha só. Agora a gente vai para o item 4. O item 4 do nosso programa fala dos sistemas operacionais Windows 7 e 10. E daqui o que é que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer o seguinte, o Windows 7, tá? Ele é um sistema operacional multiusuário, multitarefa e multiprocessado. Essas três características são dicas que você não pode deixar de saber. São características de qualquer versão do Windows, tá certo? De muito tempo para cá, o XP já era assim, o Windows 7 é assim, o Windows 8 é assim, o Windows 10 é assim. E o que é que significa ser multiusuário? Vamos lá. O que é que significa ser multiusuário? Você não pode deixar de saber. Significa que em uma máquina com Windows 7, você pode conectar vários usuários ao mesmo tempo. Cada um deles, para usar a máquina, tem que estar cadastrado naquele domínio, né, naquela máquina, tem que ter um login e uma senha. Isso é que significa ser multiusuário. Multitarefa significa que você pode carregar vários programas na memória ao mesmo tempo. O sistema operacional sabe lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. E o último, que é tão importante quanto os outros, significa que ele é multiprocessado. Ou você pode colocar em uma máquina que tem o Windows 7, ou Windows XP, ou Windows 10, que é o que interessa para a gente, o 7 e o 10. Vários processadores. Você pode ter um chip que tenha 4 processadores dentro dele, 8 processadores, 16 processadores. Então, essa é uma dica que você não pode deixar de esquecer. Quais são as principais características do Windows? Ele é multiusuário, ele é multitarefa e ele é multiprocessado. Não dá para esquecer isso aí. Beleza? Vamos voltar aqui e ver o que é que a gente tem mais. Isso não pode deixar de saber. Outra dica aí que você não pode deixar de saber, que é o seguinte: nome de arquivos e pastas. Você pode usar em nomes de arquivos e pastas dentro do ambiente Windows, o Windows 7, o Windows 10, qualquer caractere. Qualquer caractere, com exceção desses 9 aí. Esses 9 você não pode usar nem em nome de arquivo, nem em nome de pasta. Mas espera aí, o arroba não está aí. Você pode usar arroba. Caramba, o sinal de mais não está aí. Você pode usar o sinal de mais. E o sinal de menos também não está aí. Não está aí o sinal de menos. E o jogo da velha, a tralha, também não está aí. Ou seja, você pode usar qualquer caractere especial, menos esses 9 que estão aí. Beleza? Tranquilidade? Bom, agora, veja bem, deixa eu voltar aqui para mim, né? Então, dentro do Windows, você precisa saber também de outras coisas. Não, são assuntos que você não pode deixar de ficar anotadinho ali na memória. Quem é o gerenciador de arquivos do sistema operacional Windows? É o Internet Explorer ou é o Windows Explorer? É o Windows Explorer, tá certo? O Windows Explorer, para mim, é o programa mais importante da máquina, porque ele tem várias funcionalidades. É com ele que eu movo arquivos, copio arquivos, movo pastas, copio pastas, renomeio arquivos, formato, pendrivezinho bonitinho, tá certo? Então, o gerenciador de arquivos é isso.
ele gerencia arquivos e pastas dentro da sua máquina. Então, você não pode deixar de saber as principais características do gerenciador de arquivos numa prova da CESP. A CESP gosta de cobrar esses assuntos. E mais, olha aqui o que ela gosta de cobrar também. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui, ó. Do gerenciador de arquivos, como é que você marca arquivos e pastas? Você pode marcar sequencialmente, aí é com o Shift pressionado, ou você pode marcar alternadamente, aí não é com o Shift pressionado, é com o Ctrl. Essas duas teclas para marcação de arquivos e pastas você tem que saber na nossa provinha da CESP-UNB, tá certo? Não esquecendo que a nossa prova é sempre de verdadeiro ou falso. Se você não sabe a questão, você não vai marcar, porque aí a tua chance de perder ponto é grande. Bom, o que mais que a gente tem no nosso Windows Explorer? Duas teclas que você não pode esquecer. Primeiro, o Ctrl A serve para você selecionar todos os arquivos em uma janela. Olha só aqui, ó. Não dá para entrar numa prova da CESP que tenha informática, que tenha o Windows com o seu gerenciador de arquivos sem saber essa tecla de atalho. Se você quiser selecionar todos os arquivos e todas as pastas de uma janela, Ctrl A. A de All, aí ele vai selecionar todos os arquivos e todas as pastas daquela janela. Beleza? Bom, tem mais uma que você também não pode esquecer. E é uma que é muito antiga, que eu uso desde a época do MS-DOS e que a CESP passou a cobrar recentemente. Tem uns 2 ou 3 anos que eles começaram a cobrar. E é assim, quando uma banca começa a cobrar, as outras invejosas também começam a cobrar. Que tecla é essa? É uma tecla para renomear arquivos e pastas. Olha só, aqui ó, renomear arquivos e pastas é a F2. Tá lá. Renomear arquivos e pastas, beleza? Então, essas duas teclinhas de atalho aí, você não pode deixar de saber, ok? Muito bom, então fechamos esse bloco, voltamos em seguida, um abraço e até já. Muito bom, de volta aqui o nosso segundo bloco com algumas dicas para o nosso concurso do INSS. Estamos falando do Windows 7, falamos do Windows Explorer, agora tem um assunto que você não pode deixar de saber. Você não pode entrar numa prova de informática sem lembrar da lixeira. Lixeira é o local de armazenamento dos dados excluídos no disco rígido. Olha só a lixeirinha aqui, ó. Tá lá a lixeirinha, tá certo? Você não pode deixar de saber. Isso é um assunto extremamente cobrado na nossa CESP. Del, você envia o arquivo ou a pasta selecionada para a lixeira. Shift Del, você não envia nem o arquivo e nem a pasta selecionada para a lixeira. Essa pasta ou arquivo vai direto para a Conlurb. Beleza? Maravilha, perfeito. Então tem que saber o conceito de lixeira. E também tem que saber que você pode restaurar, né, o arquivo ou a pasta que você excluiu e que ficou guardada temporariamente na lixeira. Beleza? Bom, agora presta atenção aqui o seguinte. Será que todo dispositivo de armazenamento tem lixeira? Será que tem? Será que se você excluir um arquivo lá no pendrive, ele vai para a lixeira? Será? Olha só aqui, ó. Olha só aqui. Não tem lixeira, isso tem que saber. A CESP adora fazer perguntas sobre esse assunto. Não tem lixeira, arquivos excluídos em fita magnética. Não tem lixeira, arquivos excluídos em pendrive. Não tem lixeira, arquivos excluídos nos HDs que estão na rede. E não tem lixeira, arquivos excluídos em CD e DVD. Isso é fundamental, tá certo? Conhecer esse assunto de lixeira, em especial saber que nesses dispositivos de armazenamento aqui, se você excluir um arquivo, não tem como você recuperar. Beleza? Bom, agora, olha esta tecla que todas as bancas, inclusive a nossa, gosta de perguntar. O que acontece quando você pressiona o velho Ctrl Alt Del? Muito simples, vai aparecer na janela do Windows algumas alternativas para você. Seja no Windows 7, seja no Windows 10, são essas alternativas que aparecem aqui para gente. Que alternativas são essas? Não pode deixar de saber também. Olha só. Ctrl Alt Del, quando você pressiona Ctrl Alt Del, aparece isso aqui, ó. Bloquear o computador,
Você pode trocar o usuário, você pode simplesmente fazer logoff, sair da máquina, né? Ali trocar o usuário, você sai para um outro usuário entrar na máquina. Você pode alterar uma senha da máquina ou você pode iniciar o gerenciador de tarefas. O que é o gerenciador de tarefas? Se você tiver um aplicativo, digamos Word, o Word está travado, você abriu lá um arquivo e tal, ele travou, congelou. Você quer tirar o Word da memória, você vai acionar o gerenciador de tarefas. Então é por aqui que você aciona o gerenciador de tarefas e vai lá e pede para tirar o Word da memória, tirar o Acrobat da memória. Vai entrar na prova da CESP sem saber isso aqui? Não pode, tá certo? Não pode. É impossível, você tem que saber sempre quais são as alternativas do Ctrl Alt Del. Bom, o que mais que a gente tem? Caramba, ferramentas do sistema, isso aqui você não pode deixar de saber também. Eu coloquei duas ferramentas. Um é o desfragmentador de disco. O que é que ele faz? Ele vai arrumar o disco rígido para você. Tá certo? Com o passar do tempo, as suas informações vão ficando, as informações que estão gravadas dos arquivos, né, vão ficar todas fragmentadas. Um pedacinho gravado em cada lugar. O que é que vai acontecer? Quando você for ler um arquivo, vai gastar um tempo imenso, porque ele vai ficar procurando os pedacinhos dos arquivos que estão gravados em locais diferentes. Então, o desfragmentador é uma ferramenta do sistema que você não pode deixar de saber, porque a CESP gosta de cobrar e a gente gosta de acertar. Será que tem alguma outra ferramenta que nós não podemos deixar de saber? Tem. Tem uma ferramenta importantíssima. Olha só quem é esta aqui. Esta aqui a gente tem que saber. Restauração do sistema. O que é isso, hein? Restaurar o sistema. Veja bem, você tem lá o seu Windows tranquilo, você utiliza o seu Windows, aí um amigo teu, né, vai e te passa lá um software e diz, olha só, esse é um software maravilhoso, instala que você vai gostar. Aí você instala o software na sua máquina. O que acontece? A partir dali a tua máquina para de funcionar. Começa a dar problema de conflito, de interrupção, aí você fica desesperado, quer instalar o Windows de novo. Não precisa. Não precisa. A restauração do sistema permite você, usuário, voltar a uma situação anterior. Uma situação de quê? De configuração do sistema operacional. Ele vai restaurar o sistema operacional para uma configuração anterior. Caramba, eu vou perder tudo que eu fiz? Não, não vai perder absolutamente nada. Todos os seus arquivos do Excel, do Word, as suas mensagens de correio eletrônico, tudo isso vai ser mantido ali. Ele simplesmente vai voltar a uma situação antes da instalação daquele software que bagunçou lá a tua vida, tá certo? Importantíssimo saber a restauração do sistema na nossa prova. Não tem como você não saber. Então, o desfragmentador de discos, tá certo? E o restaurador, da restauração do sistema, a gente tem que saber. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. O que mais? Olha aqui o que eu coloquei para vocês. Olha aqui o que eu coloquei. Backup. Backup tem a ver com segurança da informação. Backup é cópia de segurança. Não tem como você entrar em uma prova da CESP sem saber que existe o backup do Windows. Você tem o backup normal ou total, que ele faz backup de todos os arquivos, tá? Ele tem o backup incremental, ele só vai colocar nas fitas de backup o que tiver sido alterado depois do backup normal. E aí ele vai desmarcar aquele arquivo para dizer, olha só, eu já fiz o backupzinho, ou o backup diferencial, em que ele faz backup, mas não desmarca. Significa que o arquivinho que foi alterado na segunda-feira vai continuar sempre com a marcaçãozinha, tá? De que foi alterado, e aí na terça ele vai ser feito o backup também, na quarta também, na quinta também, na sexta também. Bom, então backup é um assunto que para a prova da CESP você não pode deixar de saber. Beleza? Beleza, vamos voltar aqui, vamos ver qual é o próximo assunto. O Windows 10, caramba, o Windows 10. Está lá o Windows 10, deixa eu voltar aqui. Veja bem, o Windows 10, o Windows 10 veio depois do Windows 7? Não, não veio depois do Windows 7. Depois do Windows 7 veio o Windows 8, que os usuários não gostaram do Windows 8. Houve uma mudança muito grande e aí durante esse tempo houve uma alteração
na utilização do computador. As pessoas deixaram de usar os desktop, passaram a usar mais os tablets e os dispositivos móveis, tá certo? O teu smartphone. Bom, com isso, o Windows 8 não se adequou a esses novos computadores, essas novas formas de você utilizar o computador. O que aconteceu? Houve uma reação no mercado e aí a Microsoft sabiamente trouxe o Windows 10 de volta, tá aqui. Trouxe o Windows 10 de volta. Trouxe, na verdade, o Windows 7 alterado. Então, o Windows 10, ele é uma mistura do 7 com o 8, tá certo? E daqui, né, nós só vamos falar rapidamente do Windows 10 de dois assuntos que você não pode deixar de saber do Windows 10. São duas diferenças básicas. Quais são? Primeiro, quem é o navegador do Windows 10? O nome dele você não pode deixar de saber. É o Microsoft Edge, tá certo? Então não tem mais Internet Explorer, não chama mais Internet Explorer, ele chama Microsoft Edge. Ele é o navegador do Windows 10. Então essa é uma diferença que você não pode deixar de saber. A CESP gosta de cobrar essas coisas. A outra diferença é o prompt de comando. O que é o prompt de comando? Vocês ainda lembram o que é o prompt de comando? Quando você entra naquele mundo do MS-DOS, tá certo? É o prompt de comando, é o aviso do MS-DOS. Você entra naquela janelinha que não tem Windows, aí é tudo, não tem mouse, você tem que digitar os comandos. Então, nesse prompt de comando, ele veio com uma série de funcionalidades a mais, que é as que estão colocadas aqui, e é bom a gente saber. Então, olha só, traz algumas novidades, com uma enorme quantidade de interações por atalhos de teclado, principalmente para editar e selecionar textos. Então, em relação ao Windows 10, porque tudo mais, as principais funções, né, gerenciador de arquivos, tudo isso é praticamente igual ao 7 e ao 8. Agora, essas duas características aqui você não pode deixar de saber. Quem é o navegador do Windows 10, o Microsoft Edge, não tem mais Internet Explorer, e o prompt de comando que traz uma série de novidades. Bom, ok, mudando agora de assunto, o próximo tópico, né, é o LibreOffice. Significa o seguinte, nesse concurso, o INSS, obviamente, né, e a CESP, ou o INSS comandado pela CESP, que é quem está encomendando o concurso, ele não cobrou o pacote Office. Então não vai cair o Word, nem Excel, nem PowerPoint, nada disso. Vai cair o pacote equivalente, que é o LibreOffice, que é um software livre. E você não pode deixar de saber. O LibreOffice, obviamente, é uma cópia do Office, né? O LibreOffice é como se chama hoje o BR Office. E aí, gente, olha só, essas funcionalidades aqui, ou que tem o LibreOffice, você não pode deixar de saber. Tem um editor de texto, que é o Writer, tem um software de planilha eletrônica, que é o Calc, tem um software de apresentação, que é o Impress, um gerenciador de banco de dados, que é o Base, um software para fórmulas científicas, que é o Math, e um editor de imagens, que é o Draw. Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, eu estou falando aqui, né? Estou lendo e vocês não estão vendo. E aquilo ali, tá? Que eu acabei de ler. Esses em azul, tirando o Base, é o que a gente tem que saber. Agora, mais importante é isso aqui. São as equivalências. A CESP adora perguntar essa questão. Eu tenho livros comentados da CESP já há muitos anos, né? E aí você, com livros comentados da banca, você passa a conhecer a banca. Então veja só, a CESP adora perguntar as equivalências. Quem é o equivalente ao Writer é o Microsoft Word. Ou ele pode perguntar quem é o equivalente ao Microsoft Word dentro do LibreOffice é o Writer. Quem é o equivalente ao Microsoft Excel é o Calc. Quem é o equivalente ao PowerPoint é o Impress. Os outros não estão no nosso programa. Beleza? Então, essas equivalências você tem que saber. E outra coisa que a CESP adora perguntar, as extensões. Olha só aqui as extensões. E também não é difícil de saber as extensões. Todas as extensões começam com OD, de Open Document. Tá certo? Então, quem seria a extensão do Writer? O Writer não é um editor de texto, então é Open Document Text. Está lá o Tzinho. Planilha eletrônica é Spreadsheet, ODS. Caramba, é simples, claro que é simples. O Impress é Presentation, de apresentação. O básico não precisa saber, mas essas três primeiras você precisa saber. E esse OP é de Open Documents.
Beleza? Aliás, OP não, né? OD, né? É de Open Documents. Bom, agora internet. Bicho, olha só, CESP adora questão de internet. A gente não deve ter muitas questões de informática nessa prova, mas com certeza a gente vai ter pelo menos uma questão ou duas de internet. E aí você tem que saber. Olha só, internet, o que é que você precisa saber de internet aí? Primeiro, os protocolos. A internet trabalha baseada na família de protocolos TCP/IP. Né? São os dois protocolos mais importantes e são eles que dão nome à família de protocolos. Agora, você não pode deixar de saber quem é o HTTP, o protocolo que transfere páginas da web, e nem o HTTPS. Esse Szinho significa que você está transportando páginas, o quê? Criptografadas. Ou seja, você está agregando segurança à transferência de páginas. Você não pode saber, ou você não pode deixar de saber quem é o DNS. O DNS transforma nome de domínio em endereço IP. Você não pode deixar de saber quem é o FTP. O FTP é um protocolo para transferência de arquivos. File Transfer Protocol. Então, esses aqui são as dicas, tá? Não dá para entrar numa prova de informática da CESP que você não saiba esses protocolos. Correio eletrônico, aliás, antes, navegadores, tem que saber. Internet Explorer, Google Chrome e Firefox. Os três fazem absolutamente a mesma coisa. E será, olha aqui, ó, será que esses navegadores me permitem navegar de forma privativa? Ou seja, eu posso abrir uma janela nesses navegadores e tudo que eu fizer nessa janela, todo o meu histórico de navegação nessa janela, os cookies que foram gravados nessa janela, serem depois excluídos? Claro que pode. Isso você não pode deixar de saber. Esses três navegadores fornecem essa funcionalidade. Que funcionalidade é essa? Você acessa o navegador, você quer navegar na internet, e quando você sair daquela janela, todo o histórico referente à sua navegação vai ser apagado. Tem que saber isso, tá certo? A CESP adora essa pergunta. Então, olha aqui, ó, deixa eu voltar. Esses três navegadores, todos eles têm essa funcionalidade. No Internet Explorer se chama navegação in private. No Firefox se chama navegação privativa. E no Google Chrome, está até invertido aqui, né? Se chama navegação anônima. Tem que saber? Tem que saber. Correio eletrônico, claro, você não pode entrar numa prova de informática sem saber correio eletrônico. Quais são os protocolos que trabalham com correio eletrônico? O SMTP para envio, o POP e o IMAP para recebimento. Não pode deixar de saber isso aí. O que mais que você não pode deixar de saber? A diferença nos programas de correio eletrônico entre CC e CCO. Ainda lembram? Não dá para deixar de saber isso aí, né? Tá certo? Tem especial quando você está fazendo uma prova da CESP. CC é com cópia. Você está mandando, Caetano está mandando uma mensagem para Gilberto Gil, tá certo? Com cópia para Chico Buarque. Uma mensagem para o Caetano está mandando uma mensagem para o Gilberto Gil com cópia para o Chico Buarque. Mas ele quer mandar com cópia oculta para o Chico César. Então ele vai lá e coloca com cópia oculta para o Chico César. Significa que o destinatário, que é o nosso Gilberto Gil, e o Chico Buarque, que é o que vai receber com cópia, não vão saber que o Chico César, que é o que está com cópia oculta, recebeu também aquela mensagem. Tá? Então é bem simples. Você manda para alguns destinatários e manda para outros com outros com cópia oculta. Então não pode deixar de saber a diferença entre com cópia e com cópia oculta. Beleza? Com cópia oculta significa que os outros não vão saber que aqueles carinhas ali da cópia oculta receberam. Também não dá para deixar de saber esse tipo de funcionalidade. Voltando aqui, para a gente fechar aqui as nossas dicas de informática, esta diferença clássica entre internet, intranet e extranet. Internet todo mundo sabe. É uma rede remota, tá, que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP para a comunicação. O que seria intranet? Será que é uma rede local? Não. Intranet é uma rede interna de uma empresa que se comunica utilizando os mesmos parâmetros da internet. Por exemplo, a intranet do Banco do Brasil, a intranet da Receita Federal,
a intranet do INSS. Para você acessar uma intranet, você tem que estar cadastrado nessa intranet. Você tem que ter um login, tem que ter uma senha. Então, intranet é uma rede interna de uma empresa que utiliza a mesma tecnologia da internet. Beleza? Tá certo? Para você acessar uma intranet, você tem que ter um login e uma senha. Você tem que estar cadastrado naquela intranet. Agora, o que seria extranet? Veja bem, olha aqui, ó, o exemplo que eu dou aqui de extranet. A Petrobras tem a sua intranet, é utilizada pelos funcionários da Petrobras. Só que a Petrobras tem clientes e fornecedores. Bom, a Petrobras permite que clientes e fornecedores acessem a intranet da empresa, mas que visualizem apenas o que é de interesse na relação comercial. Então, extranet é você permitir que outros usuários acessem, aliás, de fora da empresa, acessem a intranet da empresa, mas com a visão limitada. A visão que interessa apenas, ou enxergar o que interessa apenas na relação comercial. Senão, os clientes e fornecedores da Petrobras iriam acessar todas as informações da intranet. Beleza? Então, extranet é isso. Quando você estende a intranet da empresa para clientes e fornecedores. Só que eles vão acessar a intranet com uma visão limitada. Beleza? Isso não pode deixar de saber. Ok? Bom, e agora nós terminamos esse bloco. Um abraço e até já. Muito bom, estamos de volta aqui então para continuar com as nossas dicas para o nosso concurso do INSS. O que falta a gente falar, né? Você acha que pode entrar em uma prova de informática sem saber segurança da informação? Não pode. E quais são os pontos mais relevantes que você tem que ter atenção quando for fazer a nossa provinha da CESP do INSS? São esses pontos aqui, ó. Olha que beleza. Primeiro, a segurança da informação está pousada em 3 tópicos. Confidencialidade, que é garantida pela criptografia. Confidencialidade, integridade, que é garantida pelo hash, e disponibilidade, que é garantida pela qualidade de serviço. Então, o tripé da segurança da informação é confidencialidade, garantida pela criptografia, integridade, garantida por uma técnica chamada hash, e a disponibilidade, garantida por uma técnica chamada QoS. A confidencialidade é garantida pela criptografia e você não pode deixar de saber os 2 tipos de criptografia. A criptografia simétrica, que utiliza uma chave, e a criptografia assimétrica, que utiliza 2 chaves, tá certo? Então isso aí não dá para deixar de saber. Estou sinalizando aqui o que existe de mais importante para a nossa prova. Além disso, tem um conceito de certificado digital. Me diz uma coisa, algumas empresas públicas fornecem para os seus funcionários um certificado digital. Para que serve um certificado digital? Para o funcionário assinar determinados documentos. Ele pode assinar um documento do Word e enviar para o destinatário. O destinatário vai saber que aquele documento do Word foi enviado por aquela pessoa. Porque a assinatura que ele colocou naquele documento, né, ele assina com a chave privada dele, a assinatura dele, né, ele assina com a chave privada. Aquela assinatura pode ser reconhecida no destino pela sua chave pública. Bom, onde é que você arranja, como é que você consegue um certificado digital? Nas empresas que estão autorizadas a fornecer certificados digitais. Podem ser empresas públicas ou empresas privadas, não tem nenhum problema. Beleza? Bom, com o certificado digital, você pode assinar digitalmente um documento. E assinando digitalmente um documento, você vai garantir autenticidade, você garante integridade, porque a assinatura digital usa hash, e você garante o famoso não repúdio. Se a sua assinatura, né, se a sua chave privada foi reconhecida no destino pela sua chave pública, você não pode dizer que aquele documento não foi enviado por você.
Então, é importante saber o conceito de certificado digital. Com o certificado digital, você pode colocar a sua assinatura digital em mensagens de correio eletrônico, em documentos que você está enviando. E ela, obviamente, vai garantir 3 elementos: autenticidade, integridade e não repúdio. Com o detalhe, a assinatura digital não garante confidencialidade. A CESP adora perguntar isso. A assinatura digital não garante confidencialidade, porque o documento vai aberto, ele não vai criptografado. Na verdade, o que é assinado é o hash do documento, tá certo? Então, a assinatura digital não garante confidencialidade. Voltando aqui, o que mais que a gente tem? Quem garante isso tudo, né? Quem garante esse certificado digital? Essa infraestrutura de chave pública aqui, gente. Né? No Brasil, nós temos a nossa autoridade certificadora raiz, que é vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Tá? A autoridade certificadora raiz, ela emite o seu próprio certificado, né? Ela emite o seu próprio certificado e emite o certificado das autoridades certificadoras intermediárias, essas aqui, ó. Caixa Econômica, Serasa, Serpro, Receita Federal. Tá? Ela emite o certificado dessas autoridades certificadoras. Essas autoridades certificadoras intermediárias são elas que fornecem os certificados digitais. Beleza? Bom, aí tem a autoridade de registro, que é vinculada à autoridade certificadora, mas não emite certificado. A autoridade de registro recebe apenas documentos, recebe e entrega documentos. E ali embaixo você tem os usuários que somos nós. Bom, aqui você não pode deixar de saber o quê? A diferença entre vírus e worm. Né? Vírus é um software malicioso, tudo é software malicioso, só que um vírus não necessita de hospedeiro. O vírus necessita de hospedeiro, o worm é que não necessita de hospedeiro. O worm, ele se replica numa velocidade estúpida, tá certo? Então essa diferença tem que saber. Tem que saber também a diferença entre phishing, farm e engenharia social. Todas essas formas aqui são formas de ataque. O phishing, você recebe um e-mail que dentro dele tem o quê? Um link falso. Você vai clicar, né, e aí vai aparecer na sua tela um link, digamos, do Banco do Brasil que é falso. O farm é diferente, é mais sofisticado. O hacker invade a sua máquina e altera lá uma tabelinha chamada de DNS. Na verdade, é um envenenamento do DNS. O cara vai no teu disco rígido e muda o endereço IP do Banco do Brasil, por exemplo. E a engenharia social, que é muito cobrada pela CESP, o que é que ela faz? Engenharia social é você obter informação sensível usando o que? A boa-fé das pessoas, tá certo? Isso é a nossa engenharia social. E aqui nós encerramos as nossas dicas para o nosso concurso do INSS. Muita tranquilidade, desfragmenta o disco rígido, tá certo? Vai descansado para a prova. Boa sorte e um grande abraço.